pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre benefícios sociais e adicionais que constam na CLT. Então a gente vai ver os conceitos a gente já viu em sala de aula, agora a gente vai aprender a fazer o cálculo de cada um, tá? Então, primeiro, o Vale Transporte. O Vale Transporte é um direito do trabalhador, né? Ele tem direito a receber o Vale Transporte, só que tem uma contrapartida, né? A empresa vai pagar o valor do Vale Transporte, mas o funcionário tem que contribuir com uma parcelinha. Essa parcela é 6% do salário base do funcionário. Então, o que é o salário base dele? É o salário que está lá no contrato de trabalho. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, o salário base dele aqui, ó, é R$ 1.000, tá? Então, eu vou calcular 6% em cima desse R$ 1.000. Então, 6% desses R$ 1.000 vai ser o desconto do Vale Transporte para o trabalhador, tá? Ó, então, 6% de 1.000, R$ 60. Então, isso aqui vai descontar na folha pagamento do funcionário. O restante do valor correspondente ao total que ele tem que gastar com o Vale Transporte, a empresa paga. Então, como que eu vou calcular isso? Primeira coisa, vou calcular quanto que vai descontar da folha de pagamento do funcionário. Descontei lá 6%, correto? Agora eu vou achar o valor total que vai custar esse Vale Transporte do meu funcionário. Então, eu vou verificar que ele utiliza um ônibus para ir, ó, um para ir e outro para voltar. Isso quer dizer que ele utiliza 2 passagens de ônibus por dia, né? 2 passagens por dia. O valor da passagem é R$ 4,50, então vou multiplicar pelo valor de R$ 4,50 e vou multiplicar pela quantidade de dias úteis, né? Que o Vale Transporte é pago pela quantidade de dias úteis no mês. O que é isso? São os dias efetivamente que ele foi trabalhar. Então, eu não vou contar o domingo, que é o dia do descanso semanal dele. Eu vou contar de segunda a sábado, que é o tempo que ele trabalha. Se tiver feriado e a empresa não trabalha, ele não vai receber pelo dia do feriado. É sempre pelos dias que efetivamente úteis que ele foi trabalhar. Então, nesse mês foi 20 dias úteis, vou multiplicar quantidade de passagens vezes o valor vezes quantidade de dias. Então, o valor total que tem que cair lá no cartão do funcionário do Vale Transporte é de R$ 180. A empresa vai contribuir com a diferença do valor total menos o desconto que é do funcionário, menos a parcela do funcionário. Então, o funcionário vai pagar R$ 60 e a empresa vai pagar R$ 120, que é o 180 menos R$ 60, tá? Mas a gente faz toda essa continha para saber quanto que a empresa tem que desembolsar. Para efeitos de folha de pagamento, o que importa é essa informação aqui, tá? Eu vou lançar, se eu falar que o funcionário recebe Vale Transporte, eu tenho que fazer essa continha aqui, 6% do salário do funcionário. E vou lançar no desconto lá o valor do Vale Transporte. Tudo bem? Outro benefício, né, que a pessoa tem direito, que consta na CLT, são as férias, tá? Como a gente já falou, férias vou receber o valor do salário mais 1/3 de férias. Desde que ela não tenha férias proporcionais. A gente vai ver no próximo exemplo. Esse exemplo vamos considerar que a pessoa tem direito às férias de 30 dias. Então, ele vai receber o salário de 1.200 mais 1/3 de férias, que é 1/3 desse salário, que é referente às férias. Então, ele vai receber o salário mais 1/3. Então, deu R$ 1.600 e vai sair de férias 30 dias. Nesse caso aqui, quando tem férias completas, não tem segredo. Agora, um outro exemplo. A pessoa tem faltas. Lembra que eu falei? Quando tem faltas injustificadas, ela tem férias proporcionais. Então, no caso aqui, a gente vai ver na próximo slide a tabelinha de férias proporcionais. Então, até 5 faltas são 30 dias de férias que a pessoa tem normalmente. De 6 faltas até 14 faltas, são 24 dias de férias. Então, nesse caso aqui, se ele tem 7 faltas, ele vai ter direito a apenas 24 dias de férias, de acordo com a tabela de férias proporcionais. Então, eu vou ter que achar o salário de férias proporcional a 24 dias, que eu fiz aqui a continha,
e 1/3 desse valor que a gente converteu. Aqui eu fiz a regrinha básica, salário dividir por 30 dias vezes 24 dias. Se você quiser achar mais fácil, pode fazer regrinha de 3. Então, 1.200 está para 30 dias, né? Quanto que estará? 30 dias. Quanto que estará para 24 dias? Aí você pode fazer regrinha de 3. Dá na mesma, tá? Fica a critério de cada um. Eu acho mais fácil a gente fazer dessa maneira, é mais prático. Divido, se eu estou trabalhando com dias, vou dividir por 30 dias. Então, vou converter em férias por dia, divido o salário por 30 dias, que é o padrão que a gente utiliza, vezes quantidade de dias de férias proporcionais, tá? Então, vou achar aqui, salário dividido por 30 dias, vezes 24 dias, que é esse aqui, ó, tá? Achei o valor de férias proporcionais. 1/3 de férias proporcionais, sempre férias mais 1/3. Achei aqui 320. Então, 960 mais 320, 1.280 e vou sair de férias 24 dias, ok? Aqui está a tabelinha para a gente ajudar na hora de fazer o cálculo de férias proporcionais. Então, ó, 5 faltas, apenas 30 dias normais de férias. De 6 a 14 faltas são 24 dias, 15 a 23 faltas, 18 dias, 24 a 32 faltas, 12 dias. Acima de 32 faltas, não vou nem gastar tempo de calcular férias, porque ele não vai ter direito às férias, tá? Aí fica zerada as férias do funcionário. Então, sempre tem em mãos essa tabelinha de férias proporcionais para fazer o cálculo do pagamento de férias. Tem que ter essa tabelinha para ajudar na hora do cálculo. Aqui a gente vai falar um pouquinho da venda das férias. Quando a gente fala que vendeu as férias, vendi as minhas férias. Eu estou falando que ele converteu 1/3 da quantidade de dias de férias em abono pecuniário. O nome correto da venda das férias é abono pecuniário. Tá aqui, ó, abono pecuniário, é o nome correto, tá? É a venda das férias. Na CLT, a gente consta que a gente só pode vender 1/3 da quantidade de dias de férias. Então, sempre a gente vai calcular 1/3 da quantidade de dias de férias. Não é 1/3 do pagamento, tá? É 1/3. Aí eu meio erradinho aqui. 1/3 da quantidade de dias de férias. Então, nesse caso aqui, ó, eu tô falando que a pessoa tem direito a 30 dias de férias, não teve falta injustificada, então não entrou naquela tabela anterior de férias proporcionais, mas ela solicitou o abono pecuniário. Tá aqui, ó. Solicitou o abono pecuniário. Como é que eu vou fazer isso? Se ela solicitou abono pecuniário, eu vou transformar 1/3 desses 30 dias aqui, ó, em abono pecuniário. Então, 1/3 de 30 dias, quanto que é? 30 dividido por 3, 10 dias. Então, eu vou calcular 10 dias de abono pecuniário e 20 dias de férias. Mas eu sempre vou calcular separado, tá? Vou calcular 20 dias de férias e 1/3 desses 20 dias, abono de 10 dias, 1/3 do abono. Mas por que eu vou calcular separado se vai dar a mesma coisa? A gente tem que calcular separado, porque quando for fazer o holerite de férias e fazer o pagamento do funcionário, o desconto que ele tem, né, que a gente tem que fazer de INSS e imposto de renda, vai incidir apenas sobre as férias, não sobre o valor do abono. Então, por isso que eu tenho que calcular separado, tá? Depois a gente vai montar o holerite de férias, a gente vai entender um pouquinho melhor. Então, nesse caso aqui, falei que tem abono pecuniário, vou achar quantos dias de férias, quantos dias de abono, vou calcular férias e 1/3 de férias, abono, 1/3 de abono. Então, no caso aqui, ó, salário, então aqui, salário, dividir por 30 dias, vezes 20 dias, que é de férias. Deu R$800. 1/3 disso, 266,66.
Aí somei as duas partes, somei 800 mais 266, achei 1.066. O abono, mesma coisa. Salário, dividir por 30 dias, vezes 10 dias, que é 10 dias de abono. Tá aqui, ó, 10 dias de abono, 1/3 da quantidade de dias. 1/3 do meu valor que eu já achei aqui, ó, 1/3 de 400, tá aqui, 133. Aqui não é total de férias não, gente, aqui é total de abono, vai ser 533,33, tá? Então, esse o cálculo, vou calcular sempre férias mais 1/3 de férias. Nesse caso aqui foram de 30 dias. Mas e se ele tivesse férias proporcionais e solicitou abono pecuniário? Pode? Pode. Tá aqui o exemplo. Ele tem 7 faltas. Então, ele vai ter 24 dias de férias. Mesmo assim, ele solicitou abono. Mesmo faltando, ainda ele quer vender um pedacinho das férias. Pode? Pode. Se a empresa concordar, pode. Tem que ser de ambas as partes. O funcionário tem que pedir, tem que querer vender as férias e a empresa tem que aceitar essa proposta. Então, ele vendeu 1/3. Então, ele vai vender o quê? 1/3 da quantidade de dias de férias. Se ele tem 24 dias de férias, 1/3 disso, 8 dias de abono pecuniário. Então, serão 8 dias de abono pecuniário e o restante dos 24 menos 8 são 16 dias de férias. 16 dias de férias, calculei férias mais 1/3, né? Ó, férias mais 1/3 de férias. E o abono, referente a 8 dias, abono mais 1/3 de abono. Tá? Sempre separadinho. Aqui eu só somei para a gente ter ideia de quanto que é cada um, mas não precisa calcular nesse momento, ok? 13º salário. O que é o 13º? Se o funcionário trabalhou, o 13º a gente ganha todo final do ano, correspondente a 1/12 de meses trabalhados. Então, se eu trabalhei o mês todo, eu vou computar um mês para poder contar depois do 13º. Ah, eu trabalhei de fevereiro a dezembro, então eu vou receber 11/12 de 13º salário. O 13º é um salário correspondente ao do funcionário, tá? Então aqui, ó, se eu trabalhei os 12 meses, trabalhei de janeiro até dezembro completinho, e o meu salário é R$1.000, eu vou receber em dezembro R$1.000. Recebo a primeira parcela dia 30 de novembro e a segunda parcela dia 20 de dezembro. Agora, eu entrei em junho, fui admitido em junho. Eu vou receber 13º? Vai, proporcional à quantidade de meses que você trabalhou. Então, admitido em 15 de junho, eu vou contar de junho até dezembro. Vou contar junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Dão 7 meses, tá? Eu vou contar o mês de junho. Por quê? Ele trabalhou 15 dias em junho. Para a gente contar o mês trabalhado, ele tem que ter trabalhado 15 dias ou mais, tá? Para eu contar o mês para efeitos de 13º. Nesse caso aqui, 15 de junho, trabalhou 15 dias, eu vou contar mês de junho. Então, são 7 meses. Como eu estou trabalhando com meses, vou dividir por 12 meses. Se eu estou trabalhando com dias, divido por 30 dias, tá? Então, salário dividido por 12 meses, vezes 7 meses. Então, ele vai receber 13º proporcional a 7 meses, R$ 583,33. Agora, se ele fosse admitido dia 18 de junho, foi menos de 15 dias. Ele trabalhou menos de 15 dias dentro do mês de junho. Então, eu vou contar a partir de julho. Vai pagar para ele 6 meses. Por isso que quando a empresa admite o funcionário, ela sempre admite até o dia 15. Tá? Dependendo do mês, ela sempre admite até o dia 15 por conta disso, para não prejudicar ele depois no 13º. Aqui, por conta de 3 dias, ele não vai receber um mês de 13º. Deixou de receber aqui, ó, R$ 83,00. Então, tem essa variação. Então, a gente tem que prestar atenção no momento da admissão dos funcionários.
Então, 13º, se for proporcional, não trabalhou os 12 meses completos, tem que pagar proporcional a ele. Tem que ter trabalhado mais de 15 dias dentro do mês para eu contar aquele mês, tá? Não trabalhou mais de 15 dias dentro daquele mês, eu vou pular para contar só o mês subsequente, ok? O adicional noturno. O adicional noturno, a gente tem duas formas de cálculo, tá? Então, quando eu falo assim, que ele trabalha em jornada noturna, o que eu entendo? Jornada noturna. Ah, o funcionário trabalha em jornada noturna. Eu entendo que ele está trabalhando no horário das 22 às 5 da manhã, completo, tá? Não entra antes e sai no meio da noite, não. Ele trabalha, ele entra às 10 da noite e sai às 5 da manhã. Então, se eu estou falando que ele trabalha nessa jornada noturna, vocês vão fazer 20% em cima do salário dele. Por que 20%? 20% é o que consta na CLT, que é o adicional que ele vai receber para quem trabalha nesse período aqui das 22 às 5 da manhã. Então, falei que ele trabalha em jornada noturna, vou entender que ele trabalha neste horário das 22 às 5, vou pegar o salário vezes 20%. Então, nesse caso aqui, o salário dele é R$1.000 e ele vai receber R$200 de adicional noturno. Esse é o primeiro exemplo facinho. Falei a palavrinha jornada noturna, já entendo que é só calcular 20% do salário base do funcionário. Agora, o próximo exemplo. Se contempla um período entre a jornada das 22 às 5 da manhã. Então, o que é isso? Falei aqui, ó, nesse exemplo, que ele trabalha das 3 da tarde até a meia-noite. Ele trabalhou inteiro das 22 às 5 da manhã? Não. Ele trabalhou, a gente começa a contar o período noturno a partir das 22 horas. Então, nesse caso aqui, eu comecei a contar das 22 até a meia-noite, tá? Como ele entra às 3 da manhã, ele contemplou um período da jornada completa noturna. Eu posso, então, pagar 20% em cima do salário dele inteiro? Não, ele não trabalhou até as 5 da manhã, ele trabalhou só apenas até a meia-noite. Então, eu tenho que calcular adicional noturno referente a esse período aqui, das 10 à meia-noite. Como que eu vou fazer isso? A gente calcula em 3 etapas, tá? Então, primeira coisa, eu vou achar o valor da hora noturna dele e achar 20% em cima da hora de trabalho dele. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar o salário, vou dividir por 220 horas mensais. É essa tabelinha que a gente utiliza, 220 horas mensais. 220 horas mensais, 30 dias, 12 meses, são o tempo que a gente utiliza para efeito de cálculo. 5 semanas, tudo para cálculo da folha de pagamento, tá? Então, salário dividido por 220 horas mensais. Achei quanto que ele recebe por hora. Ó, ele recebe por hora R$ 4,54. Vou achar 20% em cima disso. Então, 20% de 4,54 dá 90 centavos. Isso aqui é o valor valor financeiro, né, valor em real do adicional noturno. Então, primeira etapa, já achei, ok. Vou para a segunda etapa, quantidade de hora noturna. Quando a gente fala em hora noturna, 60 minutos da hora normal de trabalho, à noite ela equivale a 52 minutos e meio. Então, eu tenho que fazer essa conversão. Como ele trabalhou só um período, né? Eu tenho que fazer essa conversão. Então, como que eu vou fazer? Ah, eu vou ler lá no enunciado. Ele trabalha das 3 à meia-noite, com 1 hora de intervalo. Então, todos os dias, né? Então, eu vou considerar das 3 à meia-noite. A jornada noturna começa às 10 da noite. Então, das 10 à meia-noite, são 2 horas. Eu não falei que foi um dia no exercício, tem que interpretar o texto, tá, pessoal? Eu falei que a jornada dele é essa. Então, eu entendo que ele trabalha direto neste horário. Então, eu vou multiplicar 2 horas, que são essas aqui de cima, que eu achei, ó, essa aqui, vezes 5 dias da semana, que é segunda a sexta, vezes 5 semanas, que é o que a gente utiliza para efeito de cálculo. Então, o total de horas que ele trabalhou, 50 horas mensais. Só que, como eu falei, 60 minutos da hora normal equivale a 52,5 minuto noturno. Então, eu tenho que converter, fazer essa continha aqui, ó. 50 vezes 60 minutos
dividido por 52,5. Aí aqui eu achei a quantidade de hora noturna. Então, 50 horas trabalhadas nesse horário equivalem a 57,14 horas, tá? O terceiro passo é só multiplicar esse valor, vou multiplicar 90 centavos, que é o valor em real que eu achei, vezes a quantidade, vezes 57,14. Multipliquei aqui, ó, 90 vezes 57,14, aí sim eu achei quanto que ele vai receber. Então, ele vai receber 51,42 de adicional noturno. Dá mais trabalho fazer a conta do que o valor que vai receber, mas é direito do trabalhador, eu tenho que calcular. Tudo bem? Adicional de insalubridade. Quando a pessoa trabalha em local que faz mal à saúde, que é nocivo à saúde dele, trabalha com produto químico, trabalha com um local que tem muita poeira, que ao longo do tempo vai dando problemas de doença na pessoa, então ela tem direito a receber esse adicional de insalubridade, que é como se fosse já está pagando uma indenização pelo trabalho que está sendo prejudicial à saúde. No caso do adicional de insalubridade, vai ser calculado sobre o salário mínimo vigente no ano. Então, não é o salário do funcionário, é o salário mínimo que o governo institui. Esse ano de 2020, o salário é 1.045. Então, quem tiver grau mínimo de insalubridade vai receber 104,50. Quem tiver grau médio, 209, que é equivalente a 20%, grau máximo 418. Eu sugiro que vocês gravem coloquem nas anotações de vocês, já coloquem esses valores aqui, para vocês saberem que vai ser sempre, neste ano de 2020, esses valores aqui. Para não confundir com o próximo item que eu vou explicar, porque é o que acontece muito. Insalubridade é sobre o salário mínimo vigente, tá? A periculosidade não. A periculosidade, ela é sobre o salário do funcionário. Então, é salário do funcionário. No caso aqui, o salário do funcionário é R$1.000. Vou calcular, não tem grau máximo, médio, mínimo. É um valor só. É 30% do salário do funcionário, tá? Esse salário aqui é salário do funcionário. Ok? O outro é sobre o salário mínimo que o governo institui. Esse aqui é do funcionário. O adicional de periculosidade é para quem trabalha com locais perigosos que podem correr o risco de vida. Então, policial, que trabalha em posto de gasolina, que trabalha com produto inflamável. Então, isso pode ser prejudicial, perigoso, né? Então, ele tem direito a receber o adicional de periculosidade. Se a pessoa tem direito aos dois, tem que ver qual que vai ser o melhor. Não posso pagar os dois. Ou é insalubre ou é perigoso. Tem que escolher qual adicional, tá? Geralmente, o periculosidade é um valor maior, né? Então, geralmente se escolhe por esse, mas depende de cada caso. Então, periculosidade sobre o salário do funcionário, insalubridade, salário mínimo vigente no ano. Tudo bem? A hora extra, né? Como que a gente calcula a hora extra? A hora extra eu vou calcular em cima da hora de trabalho do funcionário, parecido com o adicional noturno, só que no adicional noturno a gente só achou 20% do valor da hora. Na hora extra, eu vou somar 50% ou 100%. 50% é quando ele trabalha a mais da jornada de trabalho, horas a mais da jornada normal de trabalho, de segunda a sábado. Então, ele vai receber 50% a mais sobre a hora de trabalho. Se ele trabalhou de domingo ou feriado, fora da jornada de trabalho, ele vai receber 100%. Então, vai receber o valor da hora dobrada. Então, eu vou achar o valor da hora, acrescentar os 50% ou 100%, vou achar a quantidade de hora extra e multiplicar valor por quantidade. Então, vamos ver na prática. Aqui, a pessoa tem um salário de R$1.000, ele trabalha das 8 às 5, em 5 dias na semana, ficou até às 19 horas. Então, eu entendo que
das 17 até as 19 ele fez hora extra. Então, primeira coisa, vou achar quanto que ele recebe por hora, né? Vou pegar o salário dividido por 220 horas. Então, ele recebe por hora 4,54. Como eu falei que foi dias da semana, né? Tá aqui, ó. Dias da semana que ele fez essa hora extra, então eu vou calcular com 50%. 4,50. No caso aqui, a gente vai fazer assim, ó. Primeiro você faz 4,54. Aqui eu pus direto, mas é melhor eu explicar. Vou multiplicar por 50%. 50%. Essa continha vai dar 2 e pouquinho, né? 4,54 vezes 50%. 2,27. 2,27. Aí, eu vou somar. 4, vou somar 4,54, que é a hora normal de trabalho. Por isso que tem esse sinal de mais aqui. Eu vou achar a porcentagem multiplicando, depois eu vou somar esse valor que deu. Então, 4,54 mais o 2,27 vai ser igual a esse 6,81 que eu achei aqui, ó. Tá? Então, não só, ó, 2,27 mais 4,54, 6,81. Então, eu tenho que somar, vou achar a porcentagem, depois eu somo a quantidade que eu achei para achar o valor da hora dele com hora extra, tá? Então, achei aqui 6,81. Vou guardar esse valor aqui. Aí, eu vou achar a quantidade de hora extra que ele fez. Então, eu falei que a jornada dele é até às 5 da tarde e ele ficou até às 19. Então, das 5 até às 19 são 2 horas. E eu falei que ele trabalhou em 5 dias na semana. Tá aqui em cima, ó. Trabalhou 5 dias na semana. Então, eu vou multiplicar 2 horas por 5 dias. Total de 10 horas extras. Então, ele fez 10 horas extras. Agora, eu só vou multiplicar 10 horas extras pelo valor de 6,81. 10 vezes 6,81 vai receber 68,10 de hora extra. Tá? Então, eu tenho que achar porcentagem, quantidade e multiplicar. Valor por quantidade. Nesse exemplo aqui, eu falei que ele trabalhou em feriado. Domingos e feriados, ele vai receber 100%. Então, ele vai receber o valor da hora dele normal de trabalho dobrada, né? Ou a gente faz, nesse caso aqui, quando fala que é 100%, vou fazer a mesma continha. R$1.000, que é o salário dele, dividido por 220 horas, achei o valor por hora. Ou eu faço igual ao procedimento anterior, né? Vezes 100% e somo, ou eu já dobro, né? 4,54 mais 4,54 vai dar 9,8. Vai ficar a critério de vocês. Isso aqui é raciocínio rápido. O outro também, metade do valor mais. Mas aí fica a critério de cada um. A continha é a mesma, tá? 4,54 vezes 100%, depois a gente soma, vezes, depois soma, tá? Mesma coisa que o outro. Eu falei que foram 4 horas em um feriado que ele trabalhou. Então, 4 horas vezes um dia, 4 horas. 4 horas vezes o valor que eu achei. Então, esse valor, essa quantidade, vezes o valor, achei quanto que ele vai receber, que é 36,32. Tá? Então, esses são os cálculos de hora extra. E agora a gente vai fazer alguns exercícios para ver se a gente conseguiu assimilar o conteúdo. Ok? Beleza.